Comer de 3 em 3 horas é bom para o emagrecimento ou atrapalha? É justamente sobre isso que vamos falar hoje. Essa estratégia de comer de 3 em 3 horas é só mais uma estratégia de fracionamento dessa alimentação. Eu diria que o principal intuito dessa estratégia, pensando no emagrecimento, seria evitar com que a pessoa chegue com a fome muito exagerada na próxima refeição. E aí tendenciando ao exagero, a escolhas alimentares muito piores. Então, quando a gente está com fome, a gente desliga o botãozinho da racionalidade, digamos assim, tende a exagerar, comer muito mais do que a nossa necessidade, tende a fazer escolhas alimentares ali mais por carboidratos refinados, que tem uma velocidade de absorção mais rápida. Então, farinhas refinadas, né, massas, açúcares. E além disso, se a gente está com fome, não quer esperar muito, quer coisas práticas. Então, muitas vezes acaba recorrendo para coisas industrializadas, fast foods e aí vai. Mas se é necessário usar essa estratégia de 3 em 3 horas, de forma alguma. Tanto pode ser de 3 em 3 horas, pode não ter um lanche da manhã, pode não ter um lanche da tarde. Isso tudo vai variar muito de acordo com cada pessoa, cada objetivo, cada rotina. A gente leva em conta vários aspectos, então não tem uma regra geral assim que serve para todo mundo. Se a gente pensar no emagrecimento, por exemplo, para uma pessoa que não sente muita fome ali entre as refeições principais, não faz questão dessas refeições, não vai mudar muita coisa na vida delas, não tem problema algum deixar café, almoço e janta, por exemplo, e aí vai dar muito mais que 3 horas e sem problema algum, uma vez que a gente possa adequar também a quantidade necessária de nutrientes, enfim, nessas refeições principais, né, sem problema algum. Então, num planejamento alimentar, por exemplo, a gente pode colocar uma refeição e aí 5 horas depois uma outra refeição, 3 horas depois uma outra refeição, 4 horas depois uma outra refeição, também sem problema algum. Tudo isso a gente analisa aí o contexto, a rotina, tudo isso. E importante destacar também que muitas vezes esse impor de 3 em 3 horas para estar se alimentando pode gerar até uma questão de ansiedade, uma preocupação a mais. Eu tenho que preparar o alimento, eu tenho que parar aqui para comer, eu tenho que... e aí fica esse eu tenho que, muitas vezes sem necessidade, e a pessoa acaba ficando mais atrapalhada, isso tudo acaba atrapalhando mais do que ajudando. E sobre essa questão de distribuição de refeições, horários, o que eu estimulo muito é que pelo menos a gente tenha um jejum fisiológico, que seria o quê? Um jejum normal, não é o jejum intermitente, nem nada disso. É basicamente você ficar ali em torno de 12 horas sem se alimentar, que seria basicamente você jantar de preferência cedo, seguindo aí a cronobiologia, jantar cedo e aí fazer o café da manhã só depois, né? Não ficar comendo depois do jantar, enfim. Porque aí você tem um descanso desse sistema digestivo muito melhor, ele começa a ter essa autolimpeza mais facilmente, ele começa a exercer outras funções importantes para ele também do que ficar toda hora digerindo alimento, principalmente perto da hora de dormir, durante o sono. O intestino não é para ficar fazendo isso, né? Ele tem várias outras funções, então promover esse jejum fisiológico, então você ter esse jejum ao longo da noite de preferência, aí você faz o restante do dia esse fracionamento de acordo com tua fome, tua rotina, teus exercícios. Então, muitas vezes a pessoa tem um exercício ali pela manhã e aí vamos pensar um exercício 9 horas, a pessoa se alimentou 7h30, aí muitas vezes pode entrar um pós-treino nesse período até chegar ao almoço e aí pode se encaixar o 3 em 3 horas ou pode não se encaixar. Então não tem regra, espero que você tenha pegado essa ideia que não tem regra, a gente acaba analisando várias coisas, não é uma estratégia melhor do que as demais e também não é uma estratégia de se jogar no lixo de forma alguma, né? A gente tem que levar em consideração isso, na nutrição a gente não tem aquela resposta pronta, certinha, é assim para todo mundo e acabou. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, tá? Curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. E eu espero de verdade que eu tenha contribuído de alguma maneira, tá? Até a próxima!